pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fontecast 2.0, pois agora em 2025 a gente abre uma nova rodada de episódios aqui no Fonte. Eu sou a Gabi Tolentino, para quem não me conhece, trabalho no Fonte. E para começar 2025 com chave de ouro, temos uma convidada especial, a Patrícia Lino. Ela está à frente do time de inovação da Rede Gazeta. Paty, uma honra te receber aqui. Você está pronta para fazer umas trocas sobre inovação? Tô sim, Gabi, primeiramente, né? Obrigada pelo convite. Conta comigo, uma honra, né? Essa nova rodada, nova temporada e bora bater papo, vamos conversar sobre inovação. Com certeza. Eu acho que vamos começar pelo começo, né? Eu queria saber um pouco mais sobre a sua trajetória profissional. Já sei que você começou aqui na Rede Gazeta em 2018 e eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa jornada até você chegar no cargo que você está hoje, que é o de inovação. Legal. Na verdade, assim, eu sou apaixonada por gente, né? Relacionamento com o cliente está na minha jornada de vida, de carreira há muitos anos, mesmo antes daqui da rede. Entrei aqui na rede como especialista em vendas, né, em 2018, como você mesma disse, e é curioso olhar para trás assim e ver que eu entrei. Quando eu entrei, eu tinha a meta de venda do jornal impresso, né, um produto que hoje nem faz mais parte da nossa linha de produtos, né, sinal do quanto a gente tem se transformado, né, são 7 anos que parecem muito tempo, mas ao mesmo tempo passou tão rápido. Né, e desde então tenho acompanhado esses movimentos, né, esses marcos de transformação aqui da rede. Logo depois no T Digital, quando a gente deixou de imprimir, logo no meio ali da pandemia, eu assumi a área de relacionamento com o cliente, né? Fui para a coordenação dessa nova área que a gente teve que construir. Participei de alguns projetos que envolveram gestão de comunidades. Acho que a partir daí começou essa grande paixão que eu tenho, né, até hoje também, sobre esse conceito, essa metodologia, essa forma de trabalhar. Vim para o time de inovação em 2023, para coordenar o Fonte. Eu falo que o Fonte é meu terceiro filho. Logo depois que eu voltei da licença de maternidade da Agnes, assumi o Fonte, um super desafio, assim, né? Vim com o peito aberto, querendo fazer acontecer, um modelo de negócio novo para a rede também. E em 2024 eu tive a grata oportunidade de assumir o time de inovação, ampliou o escopo de muitas coisas que eu faço e o aprendizado gigantescos, né? Parece que já tem uma vida que eu tô na área de inovação, mas vão fazer 2 anos ainda. E é isso, acho que é um pedacinho dessa história. As coisas acontecem muito rápido em inovação e eu acho que você realmente acompanhou a transformação do digital, então do mesmo jeito que o impresso foi acabando e substituindo, você também foi crescendo e foi se inovando também, né? E olhando para trás, nessa retrospectiva, você tem algum momento que você acha que foi decisivo para que a sua carreira tivesse o posicionamento e tudo que está acontecendo hoje na sua vida? Gabi, foram vários, assim, né? Eu acho que até esse momento, assim, do T Digital, né? Da saída do jornal impresso, para a gente ter esse olhar para o produto que até então era Gazeta Online e virou portal A Gazeta, né? Acho que nesse momento eu passei a interagir com muitas áreas aqui na empresa, sempre com muito frio na barriga, né? De auxiliar com o processo, com a movimentação, mas sempre tive esse olhar do todo, de querer colaborar e contribuir. Mas eu acho que o start com relação à área de inovação foi o programa de inovação aqui da rede, né, que eu falo com muito carinho hoje, estando à frente aí, né, a fazer esse programa acontecer, mas em 2022 eu participei como squad, né, como colaboradora, e eu falo, né, já falei isso várias vezes, que o bichinho da inovação me picou nesse momento, né, porque é muito gostoso você vivenciar novas descobertas, novas ideias, são grupos multidisciplinares com foco em resolver dores, né? Então a gente se doa muito para entregar desafios, né? Se superar também, descobrir novas coisas. Então eu acho que talvez o momento ali de virada de chave tenha sido de fato o programa de inovação. E já que a gente está falando um pouco sobre projeto, programas, quais são as expectativas para 2025 e o que tem de projeto planejado aí para a gente já dar um spoiler? A gente começa o ano com uma expectativa, um planejamento, né? O calendário do ano já tá fechado.
A Rede Gazeta tem três, né? Três grandes movimentos, né? Iniciativas que geram desdobramentos grandes, como o programa de inovação, né? O Reinventa. Envolve todas as áreas, algumas com mais dedicação de acordo com o tema, outras de forma mais pontual, mas o Reinventa, ele já está estruturado aí, em breve ele vai acontecer. A gente tem o nosso Gazeta Mais, que é o nosso programa de ideias, então ele é mais abrangente, ele tem um olhar de pensar em campanhas e que possam alcançar todos os funcionários, um pouco diferente do Reinventa, né, já que exige uma dedicação maior de quem está envolvido, mas o nosso programa de ideias, ele é para toda a empresa, então a gente pensa ali em campanhas ao longo do ano, nesse ano a gente está com 4 campanhas previstas, e o Fonte Hub, né, que aí é o nosso xodó, né? É o nosso xodó, meu terceiro filho, né, hoje é liderado por você, muito bem liderado. Mas ele tem coisas, assim, acontecendo todos os dias, né, muito dinâmico, né. A gente fala que o Fonte quer colaborar com o ecossistema capixaba de inovação e ele já é, por si só, um ecossistema muito, muito, muito vivo, né, muito latente, existe demanda aqui todos os dias, porque o nosso objetivo é colaborar com as startups, com as empresas que estão aqui envolvidas. Então, através dessas 3 iniciativas, a gente desdobra diversas outras. Então, o ano aí vai ser movimentado. Nossa, já estou empolgada. Para quem gosta muito de várias coisas, a gente aqui, que é do time que gosta de trabalhar com muita coisa, fica, assim, na expectativa a 1000. Entrando ainda um pouco dentro dos projetos, eu queria que você falasse um pouco sobre se tem alguma metodologia, algum tipo de abordagem específica que nós, obviamente, né, do time de inovação, utiliza com mais frequência, o que você pode dar de dica? Legal. A gente, desde quando a área de gestão da inovação foi desenvolvida, a gente tem uma consultoria que nos apoia bastante, né? Traz bastante insight, traz muito benchmark, porque é uma consultoria de atendimento internacional, então a gente consegue acompanhar cases de grandes empresas, mas a gente trabalha muito com design thinking, né? A gente trabalha muito, inclusive, com gestão de comunidades também, que apesar de não estar dentro de uma metodologia de inovação, exige que a gente inove o tempo inteiro no relacionamento, na forma como a gente atende quem está ao nosso redor. A gente tem a metodologia ágil, né, em diversas áreas, às vezes um pouco fragmentadas dentro da empresa, mas hoje a gente tem a área de produto digital, né, que não está, digamos assim, dentro da minha área de atuação, mas está dentro da nossa gestão da inovação. Então, o produto digital, ele é todo construído através da metodologia de squads, né, sprints. A gente faz isso no nosso time aqui do Fonte, então a gente desmembra todas as nossas grandes entregas nesse formato. A gente faz muitos exercícios também, como curva de valor para o cliente, proposta de valor. E aí, a cada coisa que a gente vai aprendendo dentro do programa de inovação, a gente vai testando no nosso time. Eu acho que isso gera um aprendizado enorme, né? E faz com que as coisas que a gente entrega no dia a dia sejam consistentes, né? Porque a gente testa na prática se aquilo funciona. Então, traz bastante resultado. Falando em metodologia ágil, assim, eu acho que fica até uma dica para todo mundo que a metodologia ágil e todo esse tipo de abordagem de inovação, ela não necessariamente é só para os times de inovação, mas ele também consiste em você aprender para poder desenvolver a sua empresa, né, Paty? Eu acho que isso é fundamental, aprender um pouco sobre isso, porque pode acelerar alguns processos dentro da empresa, então isso é bem legal, né? É muito errado você pensar que ferramentas de inovação são para áreas de inovação, né? A gente tem, inclusive, o objetivo aqui de não ser centralizador, né? Não tem nada que é de responsabilidade da área de inovação, muito pelo contrário, a gente quer ser multiplicador, a gente quer que as pessoas tragam as dores, a gente ajude a saná-las e devolve isso para as áreas, né? Então, quanto mais a gente multiplicar, quanto mais cada um entender que existe alguma ferramenta, existe alguma tecnologia que seja, né? Mas muitas das vezes é processo, né? É você olhar de forma diferente. E as ferramentas, elas nos ajudam nisso. A gente fez um curso ano passado, uma aula, né, de um curso que a gente está fazendo aqui na rede, e foi muito legal porque o professor foi apresentando essas ferramentas que a gente usa hoje em inovação, e nenhuma é novidade, não, gente. O que aconteceram foi que a gente tem mais acesso à informação, a tecnologia faz com que a gente acesse isso de forma muito mais abrangente, né, de forma mais fácil, a gente consegue entender melhor, mas as ferramentas são do século passado, né, então, desde os livros de administração aí, então, não é nada novo. A diferença é a forma como a gente aplica, né, que fica mais fácil, a gente consegue entender, a internet está aí cheia de conteúdo, então, nossa, eu
preciso mudar alguma dor aqui do meu cliente. O que eu vou fazer? Joga em alguma ferramenta, procura uma consultoria, um curso online, algo gratuito no YouTube e tá disponível aí para acesso para todo mundo. Com certeza. Eu acho que, assim, pensando em dor, né, nessas opções que a gente tem e nas possibilidades que existe, a gente também tem a questão da inovação, porque ela é uma montanha-russa, né? Tem dia que estamos no alto, tá tudo certo, mas tem dia que nem tudo dá certo. E pensando dessa forma, quais são os maiores desafios hoje para você na hora de implementar algum tipo de projeto, se é cultura, se é orçamento, se é as pessoas em si? Me conta um pouquinho aí dos seus desafios. Exatamente o que você falou, né? Inovação não é linear, né, gente? Senão seria muito fácil, seria muito simples. Todo mundo estaria inovando e fazendo coisas diferentes todos os dias. Mas é claro que recurso, né? Recurso é limitado, né? Então, a gente precisa sempre estar olhando aquilo que entrega mais resultado com o menor investimento, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é cultura, né? Eu acho que inovação... Eu acho não, tenho certeza. Que inovação é feita por pessoas. Nem todo mundo, às vezes, consegue acompanhar, né, a implementação de tanta coisa, esse dinamismo, né? Nem todo mundo tem a cabeça aberta para o aprendizado. Então, você... transformar, influenciar de maneira positiva, tornando os resultados tangíveis, mostrando para as pessoas o quanto isso pode gerar ganhos, que às vezes são tão perceptíveis, mas às vezes não são tão perceptíveis a curto prazo, sem dúvida nenhuma é o maior desafio. Então, manter a cabeça aberta, né, trazer ideias e projetos que façam sentido e estejam relacionados à estratégia pessoal das pessoas, né? Então, tem que conectar os valores, né? Tem que criar conexões o suficiente para que a pessoa enxergue que é uma oportunidade, que ela abra a mente para testar, que ela esteja junto com você ali para acompanhar os resultados, não desista no primeiro erro, porque erros vão acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, a cultura, a transformação cultural das pessoas, da área da empresa, né, do time, é o maior desafio, porque nem todo mundo está na mesma vibe, né? Sim. Então, até você conectar, influenciar positivamente, abrir a cabeça da pessoa, ela tá junto com você ali para executar. Demora um pouquinho, mas a gente não desiste, não. A gente vai mostrando que as coisas funcionam, dão certo e os resultados vão aparecendo. Que você não desiste, isso eu já sei. Mas pensando que você entende muito sobre relacionamento do cliente, por já estar nessa área há muito tempo, sobre a área de inovação, quando você pega um time novo que está se envolvendo em inovação e aparece esse desafio, que é a questão da cultura, como que você faz, assim, talvez assim, algumas dicas, como que você faz para que o time continue acreditando que investir é o melhor e o necessário para que a cultura de inovação cresça e se fortaleça ou na empresa, ou na startup que seja? Me conta um pouco. Eu acredito muito na conexão que você gera com as pessoas, né? Não dá para você liderar time, pessoas, projetos, se você não gostar de gente, né? Então, a gente já parte aí dessa premissa, né? Então, ter troca, olho no olho, né? Mostrar qual é o propósito daquilo, conhecer a pessoa, enxergar como você pode ajudá-la a se desenvolver, né? Nem todo mundo está na mesma régua ali, né? Então, é você enxergar o valor da pessoa, a forma como ela pode contribuir com o todo, deixar claro quais são os caminhos, quais são as expectativas. Eu acredito muito no relacionamento, assim, né? E liderar por inspiração, por exemplo. Então, manter o astral lá em cima, trazer as pessoas para perto, sem dúvida nenhuma, independente se o time é novo, se o time é mais antigo, né? E a gente é muito propício aqui, né? A gente quer sempre o tempo inteiro ter um time diverso, porque isso faz com que a inovação aconteça de fato. Então, são diversos pontos de vistas, né? Que a gente precisa conduzir ali para alcançar o mesmo propósito, porque no final do dia o que conta é o resultado do time. Então, a gente se manter conectado, ligado, o olho no olho, fazer vários exercícios, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito legal de dinâmicas entre a gente mesmo para que a gente se mantenha integrado, para que a gente mantenha a confiança lá em cima. E aí, aos poucos, o resultado do trabalho vem acontecendo, né? O que a gente tem que ter é a paciência de entender que o time muitas das vezes é diferente, mas a gente também entender que nem todo mundo vai, né? Então, você vai acompanhando, vai entendendo, vai investindo,
e deixando transparente quais são as expectativas. E tem que dar match, né? A vontade da pessoa tem que estar conectada com a vontade do time como um todo. Com certeza. Acho que assim, a gente falou um pouco sobre retrospectiva, né? O que você fez, de onde você veio, o caminho até aqui, do presente e falar um pouco sobre o futuro. A gente vem trabalhando principalmente dentro da mídia sobre a TV 3.0, que já está aí batendo na porta, né? A mídia tem se transformado muito rápido e eu acho que a gente tem feito o máximo para acompanhar. A IA vem dominando muito isso também, então acho que todos os times têm utilizado a IA de uma forma legal para né, para colocar a mão na massa, para facilitar alguns processos, mas eu queria que você desse a sua opinião de como você imagina o setor de inovação junto com a mídia e a comunicação, pensando nos próximos meses ou talvez nos próximos anos. Ai, que pergunta difícil. Pode perguntar para o ChatGPT aqui a resposta? acho que vai me ajudar. Mas eu vou trazer, assim, né, a minha perspectiva com base em tudo que a gente vem acompanhando, né? Ano passado a gente teve um trabalho incrível com alguns especialistas. A gente pôde beber da fonte, né, de diversas fontes diferentes de informação. E o que é muito legal porque a empresa, né, e trazendo a Rede Gazeta para o centro aqui da conversa, a empresa ela é muito inquieta, né, e acompanha essas tendências nacionais, internacionais de tudo que vem evoluindo, principalmente relacionado à tecnologia. A gente falou agora há pouco tempo do impresso, né, então quando a gente deixou de imprimir, né, o impacto que foi isso aqui no mercado capixaba, e em nenhum momento a empresa desceu a qualidade do que entregava, Sim. Muito pelo contrário, direcionou todos os seus esforços para o produto digital, já antenada de que isso seria o futuro, né? De que o impresso ali, ele já não estava já não estava agregando valor para o cliente. Né? Então, todos os esforços foram direcionados para o produto digital. A gente tem investido cada vez mais em tecnologia. A gente tem parcerias estratégicas com o Google, por exemplo, né? Que está aí no dia a dia nos auxiliando a desenvolver cada vez mais a forma como a nossa audiência consome o conteúdo digital, as novidades que chegam através do portal A Gazeta. E a TV 3.0... Como você falou, né, uma realidade que já está batendo na porta. A gente tem feito muitos estudos, a gente tem acompanhado todos os trabalhos que vem acontecendo de implementação, preparando o nosso arcabouço aqui, né, de equipamento, de tecnologia, de processos e de equipamentos mesmo, né, de tecnologia, para que a nossa programação e para que a nossa audiência sinta da forma mais positiva possível como vai ser essa experiência, que vai mudar completamente a forma como a gente consome hoje TV aberta. Uhum. Né? Então, sem dúvida nenhuma, muitas novidades virão. Ano passado a gente já fez algumas coisas muito relacionadas à live commerce, a forma como as pessoas experienciam compras, né? Então a TV ela vai permitir isso, né? Não só no digital hoje, né? No e-commerce, mas a TV ela vai ter essa possibilidade também, e sem dúvida nenhuma a interatividade. Né? A TV sempre foi um veículo de alguns para muitos. Né? Mas a partir de agora ela vai ser um veículo de muitos para muitos, né? E a rede social também, a gente vem acompanhando tudo que está acontecendo, as nuances das transformações do digital. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito a aprender, muito a colaborar, Sim. né? É um centenário aí de história e de acompanhando as necessidades do público. Sem dúvida nenhuma, vai ser cada vez mais acelerado, vai ser cada vez mais intenso, mas atendendo à ponta, né, que é a expectativa e as mudanças da sociedade, né? A gente está acompanhando a sociedade também, que está evoluindo muito rápido, não é só a tecnologia em si. Ô, Paty, e para quem pensa em entrar nessa área de inovação ou dar uma guinada, né, na carreira, seja no mercado de comunicação ou em outro segmento, como a gente falou lá atrás, não necessariamente a inovação ela é só voltada para quem mexe com comunicação, mas sim a gente consegue agregar tudo isso dentro de outras carreiras. Qual conselho você daria? Gabi, eu acho que eu vou pelo mais simples, né? Porque o que é inovar? É você transformar, né? Você agregar novo valor àquilo que você está enxergando como uma oportunidade. Você só consegue fazer isso se você estiver disposto a aprender. Né? Então, amplia o seu conhecimento, né? Esteja em movimento
entregando coisas novas, exercitando coisas novas. Abra a cabeça para algum hábito que você ainda não tem, um hábito positivo, tá, gente? Então, assim, vamos nos livrar de hábitos ruins, mas vamos abrir a mente para hábitos positivos, novos aprendizados, né? Esteja em um ambiente propício a isso, né? Então, o ambiente nos leva muito, assim, nos leva muito para novos patamares se você estiver cercado de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, de crescer, de desenvolver, de entregar novas coisas. Então, eu acredito muito que quem está em movimento, sem dúvida nenhuma, tem muitas oportunidades. A área de inovação, ela é muito dinâmica, né? Felizmente, a gente está vendo muitas empresas tendo esse olhar, né? A gente sempre sente um frio na barriga aqui quando a gente fala que a área de inovação, ela tem começo, meio e fim, porque o objetivo é que as áreas, as pessoas por si só inovem nas suas tarefas, no seu dia a dia ali, não é, como a gente falou, né? Não é responsabilidade da área de inovação inovar. Então, que cada um mantenha aí esse ritmo, né? Essa inquietude, esse inconformismo com as coisas que às vezes não estão dando certo, mas você está condicionado a fazer da forma como você sempre fez. Então, mantenha esse movimento de transformar, muda uma coisa pequena hoje, muda outra coisa pequena amanhã, e a soma dessas pequenas coisas, no final do dia, sem dúvida nenhuma, vão trazer muito resultado. E para quem quer trabalhar com inovação necessariamente, é buscar conteúdo relacionado a isso, né? Porque isso já te coloca na frente em alguns aspectos. Você tem que conhecer um pouquinho de metodologia, você tem que conhecer um pouquinho de conceito, né? Então, no dia a dia, isso faz muita diferença. E tem muito conteúdo na internet de forma gratuita, né? Faz bem, te conhece hubs de inovação, ambientes de inovação, converse com outras pessoas que talvez já estejam em patamares ali que você quer alcançar para ver se é isso mesmo, né? Mas eu falo que é apaixonante. Então, se você começar a pesquisar, você vai se apaixonar. Então, a dica é essa. Gente, eu anotei tudo aqui, tá? Porque acho que Assiste de novo. Assiste de novo. O caminho é esse. Acho que a Paty foi muito certeira. Estudar, né? Aprender, não deixar o conhecimento, porque a gente tem que acompanhar o tanto que o mundo vem se desenvolvendo. Então, nada melhor do que estudar, colocar a mente para pensar, né? Que eu acho que seria o ideal. Acho que para fechar com chave de ouro, Paty, que a gente já está terminando, que tal você deixar um recado para a galera que te segue? Eu queria saber aonde que eu te acho, onde que a galera te acha, se precisar, me fala aí. Legal, no Instagram, a Paty Lino, a Paty com Y, né, o TY, LinkedIn, Patrícia Lino, e recado final, acho que a gente conversou bastante aqui, né, a troca foi boa, mas inovação é sobre pessoas, então seja você apaixonado ou não por gente, entenda sobre pessoas, entenda as nuances que cada um pode tomar aí ao longo da vida, e se o seu foco, né, ser líder de pessoas, que você aprenda a ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Eu acho que não existe nada mais gratificante, né, dona Gabriela, do que você ver pessoas ao seu redor crescendo, sendo influenciadas por você de maneira positiva. Não existe nada mais gostoso para um líder, né, do que ver o seu time crescer, desenvolver, florescer com novas habilidades, né, novos comportamentos, e que, claro, tudo isso traz resultado para todo mundo, para o mundo, né, gente? Esse é o objetivo. Paty, foi incrível ter você aqui. Muito obrigada. Essa troca de conhecimento foi bem legal. Te desejo todo sucesso na sua carreira profissional e pessoal. Imagina, Gabi. Obrigada pra gente. Eu que agradeço. Me siga nas redes sociais. Meu @ é Gabriela Tolentino. O do Fonte é fonte.hub. Eu espero todos vocês no próximo episódio. Claro, inovem porque o tempo não para. E quem ficou até o final, comentem inovação no Fonte Hub. Tô de olho. Tchau, gente.